O nosso compacto é sobre um dispositivo muito importante que é um laser, com muitas aplicações na nossa vida diária atualmente. O nome laser dado a esse dispositivo é um acrônimo de palavras que serão colocadas aqui. Light by Amplification of Stimulated Emission of Radiation. Essas palavras expressam, resumem o que significa, o que é esse dispositivo. Esse dispositivo, ele é um dispositivo que recebe uma dada potência externa, tem um sistema de amplificação, né, e de realimentação, em que a conversão dessa potência recebida para a potência luminosa acontece, com uma característica muito importante que é a emissão estimulada, stimulated emission. Para que a gente possa fazer isso, eu vou tomar aqui, por exemplo, um meio oticamente ativo. Uma lâmpada fluorescente, por exemplo, é um exemplo disso, em que eu aplico uma alta tensão e eu posso gerar luz. Essa luz iria para todos os lugares, mas aí eu posso colocar um confinador de luz que retém essa luz numa dada região e, ao final dela, nas suas extremidades, eu coloco 2 espelhos que fazem com que essa radiação seja mandada de volta ao alcançar os espelhos, formando uma cavidade. Assim como no violão, a caixa acústica amplifica o som desse violão, inclusive dá as suas tonalidades, aqui também essa cavidade faz com que essa oscilação se dê numa dada direção que leva o laser a emitir luz com essa direcionalidade que nós conhecemos na prática. Então, essa direcionalidade, essa intensidade que ele tem se dá por conta dessa cavidade que produz um processo de interferência dessas ondas luminosas com a matéria. Para a gente entender um pouquinho o que vem a ser essa emissão estimulada, nós vamos considerar uma lâmpada fluorescente. Quando eu passo corrente numa lâmpada fluorescente, essa corrente elétrica, através de choques, entrega aos elétrons dos átomos energia. Eles pulam para uma energia mais alta, um nível de energia mais alto, do qual eles descem, né, num processo chamado recombinação, emitindo fótons, emitindo luz. No caso de um laser, existe um processo que nós falamos aqui de emissão estimulada. Imagine vocês que os elétrons já estejam excitados, porque estão recebendo energia de fora, mas existem outros fótons que dentro dessa região passam e interagem com esse átomo excitado e fazem com que o elétron que está no nível de energia mais alto decaia para um nível de energia mais baixo. Aí nós teremos não apenas um fóton, mas 2 fótons, o que estimulou e o que foi gerado, e esses 2 fótons são iguais, têm a mesma frequência, mesmo comprimento de onda, mesma polarização, e isso acontece porque a energia do fóton indutor é exatamente igual à diferença de energia entre inicial e final. Bom, com isso, se eu tiver, por exemplo, um único fóton emitido com a emissão espontânea, e esse meio esteja preparado para gerar essa radiação estimulada, então um fóton gera 2, 2 geram 4 e assim por diante, num processo crescente e em cascata, fazendo com que a intensidade de luz cresça exponencialmente ao longo da direção de propagação, todos com a mesma direção, com as mesmas características. Então nós temos uma marcha coerente desses fótons ao longo de uma direção. Então eu tenho uma cavidade, né, dentro da qual eu tenho matéria, essa matéria ela recebe energia externa, emite luz, a luz é espontânea, ela entra em oscilação, essa oscilação produzida pelos espelhos fará com que a matéria se recombine estimuladamente, produzindo essa emissão estimulada, fazendo com que o número de fótons que são estimulados, que fazem parte da radiação laser, cresça, e aí eu tenho a possibilidade de ter ganho, ou seja, eu entrego energia e consigo amplificar, né, essa produção de energia estimulada, e também terei perdas, porque a luz que sai pelos espelhos é uma perda para a cavidade, como também há processos que absorvem, que fazem a luz desaparecer dentro da própria cavidade. Então, quando o ganho se iguala às perdas, eu tenho uma situação estável em que eu posso ter a emissão de luz laser e, além disso, é preciso que o número inteiro de meios de comprimento de onda caibam exatamente dentro da distância entre os espelhos, distância L. Quando isso acontece, isso faz com que a radiação que sai desse laser, eu tenho um gráfico que mostra, por exemplo, o espectro de luz de um laser de hélio-neone,
Então, essa intensidade de luz, vocês veem aí que ela é muito intensa para um dado comprimento de onda. E esse comprimento de onda é 632 nanômetros. Então, eu tenho uma radiação que tem um comprimento de onda muito específico e ela é muito característica daquele dispositivo. Nós temos, então, para exemplificar aqui um laser, em que eu estou vendo aqui os espelhos que formam a cavidade. Eu tenho o meio oticamente ativo, que é o gás, no caso aqui um gás chamado hélio neônico, que nós já comentamos. Eu tenho um guia que confina a radiação transversalmente à direção de propagação, e então a luz gerada, quando ela entra em emissão estimulada estável, sai e eu consigo utilizar essa radiação para alguma coisa. Dependendo do gás que você tem dentro desse sistema, você terá cores diferentes, né, para a emissão estimulada, a emissão laser. As aplicações dessa radiação estimulada, você vai encontrar hoje na odontologia, você vai encontrar na indústria, você vai encontrar na medicina, e cada vez que na sua casa você liga o seu CD, liga o seu DVD, ou você vai ao supermercado e você tem a leitura do código de barras, ou você vai fazer uma apresentação e você utiliza um laser desse aqui, como eu estou utilizando, você tem exatamente esse tipo de radiação.